A graça, a paz. Shalom, irmãos. Amém. Shalom, shalom. Deus poderoso. Amém, amém. Estamos aqui nessa live mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor. E confesso para os irmãos que tem sido um tempo difícil, um tempo de muita guerra, mas o Senhor tem nos posto de pé. Temos conseguido permanecer, né? Às vezes a gente quer ser mais firme, às vezes tombamos, mas o importante é termos na nossa consciência que o Senhor está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle. Amém. Ele sempre está ali nos amparando, nos ajudando. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. Ainda que nós não possamos ver com os nossos olhos tudo aquilo que Ele faz, mas Ele está todo momento conosco. E uma das coisas que o Senhor tem tratado é que nós temos que ter os nossos olhos verdadeiramente postos nele. Não importando a circunstância, por pior que ela seja numa enfermidade, seja numa escassez, seja numa situação de separação, Ele está ali com a gente, Ele nos fortalece e dá direção. Então nós temos que estar ali com os olhos no Senhor, nunca deixar de contemplar o seu poder, porque Ele é soberano para fazer qualquer coisa. E uma das coisas que nós temos que entender nesse tempo é que nós temos que exaltar o nome do Senhor. E ter essa certeza, essa firme certeza que Ele é conosco, né? Isaías fala que nós temos que procurar o Senhor enquanto podemos achar. Então esse momento de buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, e colocar nas mãos dele as nossas necessidades, não só as nossas necessidades, porque nós somos falhos, irmãos. Eu falo por mim. Os nossos pensamentos, atitudes, falas são falhos. E se eu não colocar diante do Senhor para que Ele governe, vão ser só atitudes vãs. Não tem mudança, não tem transformação, não tem libertação. E a palavra mesmo diz que nós precisamos de libertação todos os dias. Então nós precisamos colocar na mão dele todos os dias. Aqui no Salmo 131, Davi vai dizer assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Só que nós fazemos ao contrário. E Davi, ele dá aqui a lição de como nós devemos fazer. Entregar todo o governo ao Senhor. Nós confiarmos plenamente no Senhor. Tudo, por mais impossível que seja, Ele aqui nos ensina que o Senhor está à frente de tudo, Ele não perde o controle, Ele é soberano, Ele que tem que nos governar, não é a nossa vontade, porque a nossa alma milita contra o Espírito. E ela precisa se submeter ao Espírito. E como que a alma se submete ao Espírito? Quando eu tenho mais confiança e tenho mais da palavra de Deus. Quanto mais eu aplico a palavra de Deus na minha vida, quanto mais eu estudo, quanto mais eu medito, quanto mais eu busco, mais eu tenho essa confiança na minha vida, mais eu tenho a plenitude de Deus, mais eu tenho o governo de Deus na minha vida. Davi disse aqui, não são palavras minhas. Só que nós fazemos ao contrário, mas ele dá aqui a solução. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Então, irmãos, hoje é o tempo, é agora, é já. Fala, alma, aquieta-te. Ouça o que o Espírito tem a te dizer. E proclame com a sua boca
Deus é soberano. Ele é o governador da sua vida. Não tenha medo de fazer isso, irmãos. O tempo é agora, é já. É tempo de se arrepender. Porque nós somos maus, irmãos. Nós andamos por caminhos maus. Nós temos pensamentos maus. Da nossa boca saem palavras que não deveriam sair. A intenção do nosso coração, ela é má. E se nós não nos submetermos ao Senhor, nós vamos estar fazendo coisas vãs. Precisa ter uma libertação todos os dias. Precisamos ter essa confiança no Senhor, ainda que nós não possamos ver lá na frente. Ele sabe o dia de amanhã. A palavra também diz que nós não devemos andar ansiosos, mas submeta a sua alma. Confia no Senhor, porque Ele tem todo o controle, todo o poder, ainda que a circunstância diga não. Amém? Vamos louvar o Senhor. Qualquer tipo de situação. Não importa o que passemos, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil. E você pode dizer assim para mim: vocês não sabem o que eu estou passando. Mas Deus nunca dá além daquilo que possamos suportar. E toda a luta que temos nessa vida é amadurecimento. É um treinamento.
porque o que há de vir é muito melhor. E o aprendizado que você tem hoje, você vai usar lá na frente. Então, exalte, glorifique, confie no Senhor, porque Ele tem todo o poder. Amém? Aleluia. E temos também que lembrar, irmãos, que acabou. Jesus está às portas. O tempo agora da gente se firmar no Senhor de verdade é agora. É tempo de se arrepender de coisas que não glorificam e não edificam ao Senhor. É agora, irmão. Amém? Vamos para a intercessão. Já pega o seu pedido de oração. Se levante. Vamos agora batalhar, vamos guerrear. Esse é o momento. Em comunhão. E eu tenho certeza que a nossa oração vai chegar ao trono do Senhor. Amém? Os irmãos possam repetir comigo. Te dou graças, Pai. Te dou graças, Pai, porque estamos revestidos de Tua armadura. estamos revestidos de Tua armadura, E cobertos pelo sangue de Jesus. coberto pelo sangue de Jesus. Declaramos sobre a nossa cabeça Declaramos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. o capacete da salvação. Vestimos-nos com a couraça da justiça. Vestimos com a coragem da justiça. O cinto da verdade. O cinto da verdade. Calçamos a sandália Calçamos a sandália da preparação do Evangelho da paz. da preparação do Evangelho da paz. E tomamos o escudo da fé, E tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, todos os dardos inflamados do maligno. e com a espada do E Espírito, com a espada do Espírito, que é a tua palavra, que é a tua palavra, declaramos vitória declaramos vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, a nossa a família, nossa família, as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que estão assistindo essa live ou vão assistir, e vão assistir, as pessoas da caixa, as pessoas que estão no zap, todas as vidas que nós temos orado, Senhor, que têm pedido socorro, que seja essa vitória sobre eles em nome de Jesus, porque estamos habitando contigo, porque estamos habitando contigo, no teu esconderijo no altíssimo, teu esconderijo altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. à sombra do Todo-Poderoso. Descansamos. Descansamos. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso refúgio, a nossa a fortaleza, nossa fortaleza, o nosso Deus, o nosso Deus, em quem confiamos. em quem confiamos. Tu nos livra do laço do Tu passarinheiro nos livra do laço do passarinheiro e da peste e perniciosa. da peste perniciosa. Tu nos cobre com as tuas penas. Tu nos cobre com as tuas penas. Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas encontramos refúgio. encontramos refúgio. A tua A verdade tua verdade é escudo e broquel para nós. é escudo e broquel para nós. Não temeremos os terrores da noite, Não temeremos os terrores da noite, nem a seta que voa de nem dia, a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao nem a meio-dia. mortandade que assola o meu dia. 1000 poderão cair ao nosso lado 1000 poderão cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos Somente com nossos olhos contemplamos e vemos contemplamos e vemos a recompensa dos ímpios, a recompensa dos ímpios, porque fazemos de ti, Senhor, porque fazemos de ti, Senhor, o nosso o refúgio, nosso refúgio, a nossa a habitação. nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma nem praga alguma chegará à nossa tenda. chegará à nossa tenda. Então determine isso agora, irmãos. Vamos determinar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso. Nós determinamos agora em nome do Senhor Jesus que não vai chegar nenhum mal à nossa tenda, não vai chegar enfermidade, não vai chegar escassez, não vai chegar confusão, a separação, não vai chegar violência, não vai chegar mentira, o engano, a desonra, a rebeldia. Está cancelado, anulado, repreendido em nome do Senhor Jesus. Não vai chegar a falta de perdão, a falta de confiança, não vai chegar em nome de Jesus. Todo veneno, toda a contaminação que nós temos ingerido, que está no nosso organismo, que seja limpo agora pela gota do sangue de Jesus em nosso organismo. E não vai chegar, porque a tua palavra diz que se nós ingerirmos algo mortífero, não vai causar dano algum. E é em cima dessa palavra que nós estamos dizendo que o nosso organismo tem sobre ele a gota do sangue de Jesus que purifica. Em nome de Jesus, não vai chegar a falta de
confiança, aonde nós não cremos no Senhor, aonde nós queremos agir pela força do nosso braço, não vai chegar em nome de Jesus, mas nós queremos determinar que nós temos a confiança no Senhor, que nós dependemos do Senhor, que Ele é o nosso baluarte, a torre forte, aquele que está conosco em todo tempo, porque para Ele nada é impossível. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Porque aos teus anjos Porque os teus anjos dará ordens a nosso respeito, dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem para nos guardar em todos os nossos caminhos. em todos os nossos caminhos. Eles nos sustêm em suas mãos, Ele nos sustém em suas mãos, para que nós não tropecemos para que nós não tropeçamos em alguma pedra. em alguma pedra. Pisamos o leão e a áspide, Pisamos o leão e a ave, calcamos os pés, calcamos os pés, o filho do leão e a o serpente. filho do leão e a serpente. Te amamos tanto, Te Senhor. amamos tanto, Senhor. Nos livra Nos e livra, nos coloca no alto retiro, nos coloca no alto retiro, porque conheces o nosso nome. porque conhece o nosso nome. Quando te invocamos, Quando te o invocamos, Senhor nos o responde. Senhor nos responde. Invoca agora, irmão, a presença do Senhor para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso. Eu invoco nesse momento, nós invocamos nesse momento a tua presença, Senhor, sobre todas essas vidas, Pai, que estão assistindo ou que vão assistir, Senhor. Essa caixa, Senhor, tome em suas mãos a cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que nós temos orado, que nesse dia, nessa semana, o Senhor vá de encontro, Senhor, mostrando o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, e que eles venham sentir, Senhor, a tua proteção, o teu livramento, o teu fortalecimento, mas principalmente o teu amor, Pai, e que o teu amor venha constrangê-los, de maneira que eles venham sentir o anseio de conhecer o Senhor, de estar com o Senhor, de proclamar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Deus poderoso, ampara os teus filhos, Senhor, que não falte a tua presença, Pai, não falte a tua presença, Senhor, sobre essa nação, não falte a tua presença sobre Israel, não falte, Senhor, em nome de Jesus, mas que a tua presença transformadora esteja, Senhor, acima de tudo, e o teu controle, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nos livra, e nos honra, com longura de dia nos farta, mostrando-nos a tua salvação. Mostrando a tua salvação. Te damos graças, Pai, Damos graças. em nome do Senhor Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não cesse de orar. Tudo que nós fizemos aqui foi proclamar a palavra do Senhor. E essa palavra, ela tem poder quando sai da sua boca. A irmã já explicou várias vezes, quando não é concordado no céu é na terra, e quando é na terra, quem que é da terra? A terra jaz em quem? A terra é do maligno. E quando os anjos do Senhor não concordam com a nossa palavra, são eles que concordam. E aí a nossa vida é tocada, é destruída, nós não temos vitória. Então, nós temos que vigiar. Jesus está às portas, irmãos. Não fique desapercebido. Amém? Aleluia. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Seja engrandecido Deus da nossa vida, não? Exaltado é o Senhor, né? Exaltado é o Senhor. Irmão, realmente, dias bastante difíceis, dias tenebrosos, pai com filho, filho com pai, sabe, é tudo. Muita violência, muita escassez, então nós estamos passando um dia difícil, porque estava escrito que seria assim, e é assim que vai ser. Mas nós temos um que temos que confiar, né? E nós temos que confiar nele. É nesse que nós vamos ter que confiar. E é nele que está o socorro, nele que está a resposta de todas as coisas. Eu quero ler para você aqui, é uma palavra, né, de um salmo. E esse salmo, ele vem falando
da alegria do justo pelo Salvador, né? Então, a alegria do justo. Se nós somos justos, no meio de toda essa tempestade, queridos, nós vamos ter que ser justos. Nós temos que permanecer justos. O nosso caráter, cada dia tem que se aperfeiçoar mais. Nós não temos que mudar, nós não temos que, porque estamos no meio de uma grande tribulação, também estarmos ali, participando de tudo aquilo que não convém para a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: tudo eu posso, mas será que convém? Eu posso fazer todas as coisas, mas o Salmo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Aí eu posso, né? E eu quero ler aqui para você, né? Então, essa palavra. Eu vou ler Salmo 118, eu vou ler do 7 em diante, eu vou ler do 5 em diante. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? E o Senhor está comigo entre os que me ajudam, e por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruirei. Cercam e me cercam de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruirei. Amém? Então ele diz assim: melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. Quando eu falo homem, mulher, né? Confiar em pessoas. Por mais que ele tenha uma boa intenção, eles são limitados, né? E esse Salmo 118 vem buscar uma época que o povo estava em grande aflição, né? Perseguição, angústia, né? E estavam assim, deprimidos. Mas eles buscaram o Senhor. Amém? Eles buscaram no Senhor. Ele diz assim: um povo que experimentou a salvação de Deus. E nós vamos experimentar a salvação em Deus. Só em Deus nós vamos experimentar a salvação. Só em Deus nós vamos ter socorro. Só em Deus nós vamos ter livramento, suprimento. Só em Deus, irmãos. Né? Esses dias atrás, minha netinha ficou enferma. Existem profissionais e profissionais, irmãos. Existem aqueles que realmente amam a profissão. E tem outros que não estão só para ganhar o seu ordenado. E ficou enferma. E num dia só ela passou por 3 hospitais e 3 médicos diferentes. E que diziam desde o primeiro: está tudo ótimo, está excelente, não tem nada, está perfeito. Mas ela veio tendo febre, né? Mas tem nada, não encontrei nada, está ótimo. Tá. Depois voltou para a escola, já ligaram, está com febre alta. E aí foi no outro, e aí, é só uma coisinha, é só o vermelhão na garganta. Mais nada, o peito está limpo, está tudo ótimo. Viemos para casa, deu a medicação, e aí foi piorando. No outro dia fomos de novo, né? E quando chegou lá, ela já estava num grau de pneumonia direto para a UTI.
mas estava ali a mão do Senhor. Ela já não falava mais, ela já não abria os olhinhos, mas ali estava a mão do Senhor. Havia uma paz, uma confiança. E sabe o que Deus está mandando dizer para você? O propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Mas se você confiar, você vai realizar esse propósito. Você pode passar por grandes tribulações, mas os propósitos que Deus determinou para a sua vida se cumprirão. Né? Se cumprirão. Eu viajei por muitas nações, né? E estava numa nação, prefiro não falar o nome, e o ônibus que nós estava indo para Ribanceira, mas era uma senhora ribanceira, né? E eu estava com um aluno, que eu sempre levava um aluno para instruí-lo, né? Direcionado. E ele se manteve tranquilo, enquanto todos dentro daquele ônibus estavam naquela gritaria, naquela confusão, né? E ele tranquilo ali, né? E ele disse assim: Deus tem um propósito na minha vida, eu não vou morrer antes. Mas se eu estiver no Senhor. Amém? E saímos, Deus deu vitória, saímos daquela aflição toda e estou aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha uma amiga, uma irmã, que era muito junto. E eu confiava nela. Olha, ora por mim. Ora por mim. E ela disse que teve um sonho naquela noite. E aquele sonho ela levantou, olha só a fidelidade dela, a confiança com Deus, E ela foi para o cantinho dela e começou a clamar, exatamente no dia e hora que o ônibus estava indo para a Ribanceira. Mas quem deu livramento foi o Deus, porque ela buscou o Senhor. Então, na sua angústia, busca o Senhor. E esse povo, na sua angústia, ele está dizendo assim, né? Que o versículo 8, ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. Então, busca refúgio no Senhor. Busca refúgio no Senhor, né? E aquele povo naquela época estava assim, né? Mas o povo que esperou em Deus, no Salvador, né? Que tem a sua confiança e sente que na presença real, né? Uma presença real, o socorro real, permanente nele, né? Então essa presença real tem que estar dentro de nós. Eu preciso confiar no Senhor, ter certeza do Senhor, né? Ter certeza do Senhor, confiar no Senhor. E pronto, não importa qual seja a situação. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus que tem solução para todos os tipos de aflição e também de vitória para aquele que nele espera, né? Então espera em Deus, né? E ali eles receberam um testemunho de que era ameaçado pelas nações. Aquele povo estava sendo ameaçado pelas nações vizinhas. Sabe por quê? Porque aquelas nações vizinhas via neles, né? E um povo pequeno, assim, não tinha aquela coisa grande, né? Então dizia assim, não, isso é um povinho, né? Mas sempre ouviram, né, a intervenção, só esperando a intervenção de Deus. Na hora do perigo, nós temos que contar com Deus. Nós vamos ter só que contar com Deus, né? E assim também, né? E
nós temos que, em uma igreja, no templo, sempre eles iam louvando a Deus. Aquele povinho ia para a igreja, para o templo, louvando a Deus, crendo na salvação. Sempre, 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 eles obtinham livramento de Deus, que estava na porta da casa de Deus, mas revestido do poder. Está na casa de Deus, está na tua casa, no seu trabalho, na sua família, você precisa estar revestido do poder de Deus. Aonde você estiver, você precisa estar revestido do poder de Deus. Irmãos, é um tempo que nós precisamos buscar em Deus. Pessoas, né, às vezes não confiam em nós, achamos que nós não temos qualidade suficiente e acaba não confiando, desprezando. E assim que aquele povo estava, desprezado pelas nações vizinhas, porque achava uma nação, um povinho pequeno, de mente fechada. Como será que as pessoas que passam por você pensam? Importa? Importa? Tem uma música que, né, esqueci o nome do cantor, que fala: que me importa o que fale, o que digo de mim? Importa? Não importa. Importa o que teu Deus pensa de você. Importa o que Deus acha de você, né? E eles ali, sabe, não importava, né? E eles continuaram buscando a Deus, esperando, cheio do Espírito, cheio de poder espiritual, de confiança no Filho de Deus. E nós temos que andar de confiança no Filho de Deus. Porque por nós ele morreu numa cruz e ressuscitou. E continua ao nosso lado. Não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo, que é um Deus que mora dentro de você. Né? E nós precisamos ter isso. Quem serve a Cristo espera nele pela sua redenção, a reforma. Sabe, no tempo certo, temos que esperar na excelência de Deus. Na excelência de Deus, nós vamos obter resposta. E nós vamos festejar em sinal de gratidão ao Senhor. Nós vamos ter que festejar em gratidão ao Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida de festa. Festa de gratidão ao Senhor, né? Liguei para minha filha: e aí? Estamos chegando. Houve festa de gratidão, de alegria, está no nosso meio. Alegre, é uma criança de 2 anos, uma criança cheia da graça de Deus. É assim. No meio da tribulação, haverá festa. A nossa vida que Deus nos criou é para que a nossa vida tenha festa constante. Nós sempre vamos obter resposta de vitória do Senhor. Sempre. Né? E precisamos estar nessa confiança no Senhor. E quando nós tivermos que tomar decisões, sabe, irmão, nós buscamos primeiro todos os socorros. E a de Deus por último. E por isso que em vez de estar em festa, nós estamos em tribulação. Porque colocamos a nossa confiança no homem, na força do homem, na força do braço. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e põe nele, acho que a irmã já falou hoje aqui, e põe nele o seu braço forte. A confiança no braço do homem, a confiança no seu braço, no seu conhecimento, na tua força, na tua posição, né? Então, quando nós tivermos que tomar a decisão,
Nós temos que buscar refúgio em Deus. Né? Nós vamos buscar refúgio em Deus. Temos que tomar uma posição de melhor aguardar em Deus e esperar em Deus. Só em Deus. E virá respostas. E a resposta virá. Lá em Gênesis, fala de José, filho de Jacó. Né? Jacó teve 12 filhos, né? E ele teve um sonho. Ele contou o sonho dele, né? E despertou inveja. Despertou ira. E é assim, irmãos, que nós vivemos hoje. É assim que nós vivemos hoje, né? E eles queriam eliminá-lo. E quantas coisas mal fizeram para que pudessem eliminá-lo. Mas a confiança em Deus e na promessa do propósito de Deus, ele se mantinha firme. Ele se manteve firme, né? Nos planos. E por isso, por essa confiança que ele tinha em Deus, ele foi jogado na cadeia. Mas a confiança dele, que até lá na cadeia, viram que ele era alguém especial. E colocaram ele para tomar conta dos outros presos. Eu já estou terminando a minha mensagem. É uma mensagem de confiança realmente hoje. E ali tinha o padeiro e tinha o copeiro, né? Preso também. E eles tiveram sonhos. E contou para José, né? O padeiro contou seu sonho e o copeiro contou seu sonho. E José buscou Deus e ele interpretou o sonho. E disse para o copeiro: você vai voltar a servir, daqui 3 dias você vai voltar a servir o faraó, mas você daqui 3 dias eles vão executar você. E assim sucedeu. Mas quando eles saíram de lá, lembra de mim, fala de mim lá, que tem um José lá. Você acha que o copeiro está livre, servindo o rei? Oi. Nem lembrou mais de José. Mas o faraó teve um sonho, né? O rei do Egito teve um sonho. Que José acabou sendo vendido pelos irmãos para outra nação. E nação que não era uma nação amiga deles. Era uma nação inimiga. Mas José foi vendido para eles. Quero te falar nisso, irmão. Não importa qual seja a situação. Não importa. Né? E o faraó teve lá 7 vacas gordas e bonitas, 7 vacas magras, feias, 7 espigas de milho gordas, bonitas, e 7 feias, mirradinhas. O faraó chamou os magos, os adivinhos e tudo aquilo mais, e ninguém soube interpretar. Aí o copeiro falou: eu também estou correndo perigo de toda essa situação. Aí lembrou de José e falou para o faraó. E o faraó mandou chamar José. Quando nós temos confiança em Deus, sempre nós vamos ter uma resposta positiva. Creia nisso. Deus está mandando dizer para você. Deus está mandando dizer para você nesse dia. Espera, continua confiando, continua buscando o Senhor, aguarda do Senhor. Amém. Irmãos, aguarda do Senhor. Eu vejo quantas vitórias na minha vida. Ontem à noite eu deitei muito mal. Falei: Deus, amanhã tem a live, Senhor. Tenho que trazer uma palavra vinda de Ti. E achei que não ia nem deitar. Nem ia conseguir levantar.
E eu conversei muito com o Senhor. Conversei bastante com o Senhor. Falei, Senhor, eu vou dormir. Está um vazio na minha mente, eu estou mal, não estou bem. E quando levantei, 5h30, acordei 5h30, meu marido disse 5h30. Aí sentei na cama, fiquei pensando, falando com o Senhor, Senhor, que vazio é esse? Que vazio é esse? O Senhor não quer falar com o seu povo? O Senhor não quer falar com aqueles que estão te esperando uma vitória? Que está aguardando o Senhor hoje? E ele disse, vai no Salmo 118. Fala de José. E eu rapidamente comecei a escrever rápido, lembrando toda a história de José. Fui lá no Salmo e meu coração se encheu, a minha graça se encheu, a minha força voltou, o meu gozo, a minha alegria. É assim que é, meu Deus. Sabe, o tempo esquenta, esfria, a gente já tem idade, né? E esses altos e baixos mexe muito com o nosso organismo. E também porque o inimigo acha que tem que nos derrubar. Pensa que vai nos derrubar. Ele só pensa. O inimigo pensa, mas ele perde. Ele sempre vai perder. Porque servimos um Deus de vitória, que é um Deus que não tem como explicar Deus. Não tem como explicar Deus. Diz que o conhecimento dele excede todo o entendimento. O amor dele excede todo o amor. Excede todo o entendimento. Não como atingir. Não temos como atingir esse Deus. E eu te convido nessa manhã a começar a confiar e buscar esse Deus. Eu vim de uma vida dura, uma vida muito sofrida, mas a partir do momento, tinha 32 anos, quando o médico disse, acabou, não tem mais o que fazer por você. Estou com 75, caminhando já por 6. Olha quanto tempo estou aqui. Porque eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Eu coloquei a minha vida na mão de Deus. Coloca hoje a tua vida. Coloca o teu problema, a tua aflição. Mas coloca a tua vitória também. Faz festa pela vitória. O teu suprimento, a tua graça. O versículo diz, fui novo, agora sou velho. E nunca vi um justo mendigar o pão. Está vindo notícias de tantas coisas, de fome, de sede, de guerra, de tudo. Se você confiar no Senhor, na tua mesa não irá faltar. Deus foi assim quando tirou o povo do Egito. Então, queridos, né? E ali ele começou a interpretar o sonho. E olha, de um preso, um povinho que se chamava mente fraca, mente que não tinha nada, ele se tornou governador do Egito. Aleluia! Ele se tornou governador. Todos os problemas dele foram solucionados, a vida dele foi mudada e ele viveu com excelência e confiando em Deus. Ele prosperou e fez aquela nação prosperar. Porque o Deus fala conosco. Precisamos aprender a ouvir Deus. Precisamos esperar em Deus. Colocar nossos planos na mão de Deus. E esperar confiadamente no Senhor. E Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor, diz o Salmo 40.
E ele tirou, como diz o Salmo 40, José de uma perdição, de um cárcere que ia morrer naquele cárcere, porque não tinha defesa para ele. Mas o que eu quero dizer para você, mas ele buscou a ajuda de Deus, ele buscou direção divina, com certeza, e ele revelou aquele sonho de Faraó, que seriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de não fartura, de escassez, de dor, de angústia. Presta atenção nessa palavra que o Senhor está falando hoje. O prenúncio é de dias difíceis, de escassez, já estamos passando isso. Né? Só o Brasil? Não, todas as nações. Guerra, confusão, intriga, briga. Não tem quem confiar, você não sabe para onde olhar, para onde ir. O medo tomou conta, a violência tomou conta. Virou uma confusão. E Deus só veio dar uma resposta vindoura. Lá na frente. Para você confiar. E Deus deu sabedoria para ele. E ele fez aquela nação prosperar. E todas as nações vinham ali. Porque ali tinha a graça de Deus. Por uma pessoa. Por uma pessoa. A oração de um justo pode mudar toda a situação. E quanto mais se tiver muitos justos. Amado, nós vamos ver a confiança. Eu estou falando nos dias vindouros, né? Eu estou falando nos dias vindouros. E eu quero falar para você de Moisés. Ele confiou na promessa de Deus. Ele tirou o povo que estava escravo para levar a terra prometida. E é interessante que quando eles se viram no meio de uma grande aflição, de uma grande luta, né? Que eles olhavam e não viam a situação. Olha a palavra que Deus disse para ele, que está dizendo para você, agora nessa manhã. Olha a palavra que ele disse. Ele disse assim: não temais, aquietai-vos. Veja o livramento do Senhor vosso Deus, que fará hoje, porque os egípcios, o inimigo, né? Aqui a palavra é o inimigo, que você vê, nunca mais tornará a ver. Oh, eu não sei qual é a sua luta, mas o meu Deus está dizendo que você não vai voltar a ver essa luta. Glória a Deus. Não vai voltar a ver essa luta. Não vai passar por isso. Você vai ver vitória. Sabe? E o povo teve vitória. Depois veio Josué e entrou na terra prometida, a nova Canaã com aquele povo, porque Deus tinha prometido uma Canaã santa, de caso viando. Além de você obter força, vitória para prosseguir, o Senhor tem uma promessa de uma terra santa. De uma terra santa. Espera no Senhor. José teve que esperar no Senhor. Aquele povo teve que esperar no Senhor. Confia nele. E tudo, a palavra tudo, mais ele fará. Busca em Deus sua justiça. E as demais coisas
vos serão acrescentadas. E eu termino essa mensagem para você. Essa palavra, essa resposta para a sua aflição, nesse dia. Essa palavra. Deus me levantou para te dizer para você. Confia no Senhor. Pode soltar. Aleba subindo e comandando. Espera no Senhor. A vitória, a cura, a saúde. Chega lá, maná. Chega andará subindo e comandando. Oh Deus. Em todo o tempo, o Senhor é a nossa força. Essa montanha se mover. É. Mas te conheço e eu sei, em temor e a poder. Não importa qual seja a montanha. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré. Só é prenúncio, só. Mas sei que grande é o Senhor, em temor e a poder. Todo o poder. Ele manda dizer para você. Eu tenho resposta para você. Eu tenho um ok para a sua luta. Para os seus propósitos. Eu quero te mover. Senhor, nós precisamos do teu mover. Eu creio em ti. Cadeias irão se mover. Cadeias, muralhas estão caindo. Não importa. Você vai ver milagres. Você vai ver o sobrenatural de Deus na sua família, nos seus propósitos, no seu dia a dia, de Calamanamá subindo. Porque assim diz o meu Deus. Assim diz o teu Deus. Pois o meu Deus ressuscitou. Ele levantou dos mortos. Pra sempre eu vou confiar. Nós podemos confiar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Nele há poder. Tem poder. Tem resposta positiva. Aguarda só um minuto de Deus. Só um tempinho de Deus. Você vai ver a resposta que virá. Decalamaná. Brasil, decalamaná, subindo, decalamaná. Tu terá a resposta vinda do céu, decalamaná, diz o Senhor. Xalabá. Oh, Delamassui. Oh, Nigalabá, subindo. Bolsonaro, assim diz o Senhor pra ti. Tu verás a vitória, decalamaná, suíne. Checalamaná. Eu creio. Creia, creia, creia. Você vai ver vitória. Você vai ver mudança. Você vai ver rio de água mover. Oh! Checalamaná. Chorava subindo. Você vai ver cura no teu lar. Você vai ver casamento restaurado. Você vai ver a escassez em abundância. Aleluia! 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 Oh! Eu creio em ti, Deus! Eu creio em ti, Deus! Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Confia e tu verás a vitória. Até o próximo sábado. Vamos!